Nesta manhã de domingo, quando celebramos o 19º domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 41 a 51. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, nesse dia 11, iniciamos a Semana Nacional da Família, semana esta a qual vamos dedicar mais especialmente, dirigir uma palavra especial às famílias, aquelas famílias que acolhem esta palavra, que alimenta deste pão, famílias estas que partilham também este pão quando partilha a palavra de Deus. Mas também rezar em especial por aquelas famílias que não acolhem este pão, que não reconhecem Jesus como o pão da vida. Aquelas famílias que nós conhecemos que estão desorientadas. Vamos rezar em especial por esta família Mônica, que tem a missão de levar a palavra de Deus a tantas outras famílias. Assim, cumpriremos a nossa missão, nos alimentando deste pão, mas também levando este pão a outras famílias. Então, estamos vivenciando a partir de hoje a Semana Nacional da Família. E a liturgia, como dizíamos já há 2 domingos, né? Paramos um pouco, a liturgia iniciou o Evangelho de São João, já há 2 domingos, para trazer para nós esta palavra de Deus, o discurso de Jesus sobre o pão da vida. Jesus vai nos revelando como o pão, como alimento que no tempo de Jesus era o alimento primeiro, o pão era o alimento primeiro, né? Quando da multiplicação, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. O pão, o alimento do dia a dia. E Jesus quis se fazer pão
para estar no meio de nós, para estar mais perto de nós todos os dias. Quando nós nos alimentamos não só o pão feito de trigo, mas quando falamos em pão, falamos do alimento em geral. Esse alimento, quando nós alimentamos o nosso corpo, poderíamos até todos os dias pensar nesse pão que desceu do céu também, pois precisamos alimentar o nosso corpo, mas precisamos também alimentar a nossa alma. A alma que não é alimentada, pois a alma perece. Assim como o nosso corpo, quando não é alimentado, ele perece. Então, Jesus é esse pão do céu, é o alimento da alma. O corpo fica bem quando a alma está bem. O corpo precisa dos cuidados, pois a nossa alma mais ainda. Jesus revela que diz: Eu sou o pão que desceu do céu. Agora há pouco rezávamos a oração do Ângelus e na terceira parte dizíamos o Verbo que se fez carne. É o Verbo, a palavra de Deus que se encarnou, que se tornou homem, se tornou gente. E este Filho de Deus que se tornou gente se revela agora como pão da vida. Jesus ainda fala do Antigo Testamento, quando as pessoas comeram o maná no deserto, quando Deus se fez pão, se fez alimento para aquele povo. E agora o Filho de Deus se faz pão, se faz alimento. Esse alimento enviado por Deus é enviado por amor. Deus amou tanto o mundo que no tempo oportuno enviou o seu próprio Filho. É Deus que quer nos alimentar. É Deus que quer fazer de cada um de nós essas pessoas com vida e vida em abundância. Pessoas que alimentam o corpo, mas também que alimentam a alma. Diz Jesus: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos atraia, que possamos nos sentir atraídos por esse Deus, atraídos por esse alimento, esse pão vivo descido do céu, e que nós possamos todos os dias escutar esta palavra. Escutando esta palavra, diz: quem crê possui a vida eterna. Então vamos pedir a Jesus que nos ajude a acreditar nele, para possuirmos também a vida eterna. E o alimento que nos leva à vida eterna é esse pão, que Jesus diz que também não só é o pão que desceu do céu, mas que também é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Que saibamos acolher esta palavra e tenhamos esse desejo, que sejamos atraídos por Deus para também alimentar a nossa alma com esse pão que desceu do céu, com esse pão que é o pão da vida. O último versículo desta página do Evangelho de hoje termina assim: E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Esse Verbo que se fez carne é o mesmo Jesus que se fez pão e pão da vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.